E aí, galera, a professora Tabita aqui juntamente com vocês, né? Novamente nesse bate-papo que eu gosto de dizer, né? Que é o bate-papo, tá bom? E aí a gente fica aqui naquela expectativa de como que tá o andamento, né? Como que tá chegando essa informação para você. Então, querido aluno, seria muito legal, né? Muito legal se a gente tivesse a gente pudesse observar você também, você pudesse interagir com a gente. Mas eu tenho certeza, tá? Prof. Tabita aqui, Prof. Tatá tá fazendo de tudo para que esse conteúdo chegue o mais acessível possível ao seu entendimento. Tá bom? Tamo junto? Vamos firme? Ciências na cabeça e no coração. Olha lá nosso conteúdo de hoje. Veja lá, cadeias alimentares. Professora, na última aula a senhora falou um pouquinho disso, não foi? Perfeito. A gente mostrou uma cadeia alimentar lá. Muito bem, você está atento. Fico muito feliz com isso. Agora, olha só. A gente, na aula anterior, falou dos três componentes básicos de um ecossistema. Você lembra? Produtores, consumidores e os decompositores. Perfeito! Muito bem. Você já sabe quem são os elementos bióticos. Como assim, professora? A parte viva de um ecossistema é chamada de elementos bióticos. Perfeito? Desde os unicelulares, fungos e bactérias, aos pluricelulares, como eu e você, que também fazemos parte de cadeias alimentares que nós vamos ver na aula de hoje. Tá ligadinho? Então joga lá na tela. Olha lá, nós vamos... Opa, prof! Nós vamos falar então da importância das cadeias alimentares. Espera. Cadê minha canetinha? E pronto. Falar da importância dessas cadeias alimentares. Nós vamos falar das características e nós vamos falar dos tipos das cadeias alimentares. Perfeito? Vem comigo. Olha lá. Então, em relação à importância, para saber a importância, eu preciso saber de que se trata, então, essa cadeia alimentar. Perfeito? Então, olha lá. Cadeia alimentar, ela vai corresponder, presta bem atenção, grifa isso aí. Corresponde, então, à transferência. Transferência de quê, professora? De energia e de matéria de forma unidirecional entre os seres vivos, nos seus processos de nutrição dentro dos ecossistemas. Vem comigo aqui. Então, basicão, né? As cadeias alimentares, elas têm um objetivo: transferir energia e matéria. Permitir que os componentes bióticos que estão inseridos num determinado ecossistema estejam ali porque eles estão conseguindo usufruir de todos os recursos que eles necessitam. Certo? E a alimentação é um desses elementos que nós mencionamos para vocês na última aula. Tá? Então, quando eu tenho um organismo servindo de alimento para o outro organismo vivo, eu tenho uma cadeia alimentar. Quando a gente fala em cadeia dentro da biologia, dentro da ciência, a gente está falando de uma sequência, de uma conexão. Não é aquele gradeado não, tá? Não. É uma sequência, um entrelaço de alguma coisa. E no caso aqui, da forma de alimentação, de forma de nutrição. Tá bom? Então, quando a gente pensa em cadeia alimentar, eu sei que são organismos vivos servindo uns de alimento para o outro. Para quê, professora? Qual é o objetivo disso? Transferência de energia. Só? De matéria também. Matéria essa que é composta de moléculas, de átomos, de substâncias químicas que compõem o organismo, que mantém a atividade celular desses organismos. Perfeito? Então, a gente não está falando só que o animal vai estar mastigando, não. A gente se alimenta porque a gente precisa de se nutrir, precisa dos nutrientes presentes nesses alimentos. Para quê?
para ajudar as nossas células a se manterem ativas, produzindo energia. E essa energia, a gente falou na última aula, ela pode ser fotossintética, quimiosintética, pela respiração celular ou pela fermentação. Então você tem 4, anota aí no seu caderno, tem 4 formas que a gente chama de metabolismo, tá? 4 formas de metabolismo, eu vou repetir para você que está aí anotando, né? Tá bom, vou esperar aí, rapidinho, pega o papel rapidão, olha lá. 4 formas de metabolismo: fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular e a fermentação. Os organismos todos que vieram, todos os seres vivos que vêm à sua mente, eles vão utilizar um ou outro desses processos. Tranquilo? E isso tudo vai passar na cadeia alimentar, professora? Porque quem vai fazer isso são as nossas células, ou as células desses seres vivos. Eu e você não conseguimos realizar fotossíntese, porque nós não somos seres clorofilados. Tranquilinho? Volta lá no quadro, olha lá. Então, o que a gente tem aqui ainda? As teias alimentares. Eu vou introduzir essa parte, eu preciso que vocês tenham essa noção, mas a gente não vai falar sobre as teias alimentares agora, tá bom? Presta atenção aqui. Teias alimentares são o quê, professora? São aquilo que vai estar correspondendo a várias cadeias alimentares. Ou seja, ela é a representação das diferentes relações entre os organismos do ecossistema. Na verdade, as teias alimentares é o que acontece naturalmente no ambiente onde esses seres vivos estão, tá? Então, a gente não tem só uma cadeia alimentar no ecossistema, no habitat desse organismo. Temos várias cadeias alimentares porque os organismos vivos vão se alimentar de formas diferentes. Como a gente falou, alguns vão ser herbívoros, carnívoros, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá certo? Então, várias cadeias alimentares representam o quê, prof? As teias alimentares. Ok? Vamos a alguns exemplos? Olha lá. Então, aqui você tem 3 cadeias alimentares. Não, professora, tá meio confuso aí. Então, eu vou identificar para você. Olha lá. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Aqui nós temos outra cadeia alimentar. E aqui nós temos a terceira cadeia alimentar. Perfeito? Identificou agora. 3. Beleza? Essa aqui é aquática. Tá no meio aquático. Professora, mas tem uma ave ali, te acalma. Olha lá. Aqui você tem uma alga. Essa alga lá no fundo do mar, ou na parte litorânea, né? Aquela parte que pega sol ainda, tá? Você vai ter, então, esse caramujo se alimentando desse vegetal. E aqui a gente vai lembrar que a gente tem o quê? Produtor e produtor. Aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor secundário, tá bom? Eu vou identificar aí para caso você esteja anotando. Opa, desculpa, primário, agora sim, secundário, consumidor secundário e aqui consumidor secundário. Esse aqui vai ser consumidor terciário, esse aqui também terciário. Deixa eu ver aqui, 2, pronto. Então, nessa cadeia aqui, que é aquática, as algas, aí tem o caramujo e tem o peixinho que vai se alimentar desse caramujo e tem os pernaltas, que são essas aves que vão estar ali se alimentando desses peixes nas margens ali dos rios, tá bom? E aqui, na segunda cadeia, você vai ter uma planta terrestre, muito bonita, crescente, se desenvolvendo tranquilamente, que vai servir de alimento para esse besouro, que vai servir de alimento para esse sapinho e que pode servir de alimento tanto para essas aves, quanto também para as serpentes. Então, professora, aqui eu poderia ter uma outra cadeia, né? Daqui para cá, deixa eu mudar a canetinha aqui. Daqui para cá, ó, eu tinha uma outra cadeia alimentar, porque o sapinho poderia servir de alimento para a serpente também, né? Perfeito, muito bem, tá certo? Olha aqui. E aí, você tem essa sequência aí, não vou para ali não, vou para cá mesmo. Aqui você tem essa sequência, então 3 cadeias alimentares com os seus consumidores, os seus produtores
com os seus consumidores, que são animais herbívoros, todos esses são herbívoros, tá bom? Aí nós temos os consumidores secundário e terciário. Eles podem ser o quê, professora? Podem ser onívoros ou podem ser carnívoros. Perfeito? Vamos seguindo? Então, olha lá. Características das cadeias alimentares. Meu amor, eu quero que você agora anote essas informações, tá bom? Para depois ficar mais fácil, mais tranquilo para você estar solucionando ali as suas atividades. Perfeito? Então, vamos lá. As cadeias alimentares apresentam as seguintes características. Ok, a primeira característica, professores, elas são unidirecionais. Como assim, prof? Olha lá naquela imagem, né? Tá vendo isso aqui? Tchum, tchum, tchum. Essa sequência é chamada de sequência unidirecional. Então, você tem dos produtores até chegar nos consumidores, nos decompositores, uma sequência. Um organismo passando a energia e a matéria para o outro. Perfeito? Dentro das cadeias alimentares. Tranquilo? Outra informação. Permite o fluxo de matéria e energia. Ok. O que a gente precisa destacar aqui? Que essa matéria, quando esse organismo morre, ele vai ter a ação dos decompositores que vão decompor a matéria orgânica e vão transformar novamente essas substâncias orgânicas em substâncias inorgânicas, devolvendo isso para o ambiente novamente, para o solo, que vai ser novamente utilizado pelos vegetais e vai estar aquele ciclo. Agora, a energia... Deixa eu mudar minha canetinha de novo. Cadê? Vermelhinho. A energia já é diferente, tá bom? A gente vai já falar dela. Cada estágio da cadeia alimentar é identificado como nível trófico. Vamos olhar na imagem aqui, ó. Olha lá. Esse aqui, vou mudar a caneta de novo. Esse aqui é o primeiro nível trófico. Esse aqui é o segundo nível trófico. E esse aqui é o terceiro nível trófico. Produtor, consumidor primário, que é herbívoro, e o consumidor secundário, que é a serpente, nessa cadeia. Tranquilo? Vamos lá para de cima? Algo aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário, caramujo, consumidor secundário, o peixinho, consumidor terciário, essa ave pernalta. Perfeita? Primeiro, segundo, terceiro e quarto nível trófico. Tranquilo? Então, cada representação, como a forma de alimentação desses organismos, a gente vai identificando os níveis tróficos. Produtores, consumidores de primeira, segunda, terceira ordem e os decompositores que não estão representados aqui nessas cadeias alimentares. Vamos seguindo? Cada nível é representado e indicado por uma seta. É mesmo, professor, olha lá. Em cada uma delas eu tenho uma setinha, identificando o sentido em que vai haver a transferência de quê, professora? Matéria e energia. Galera, não esqueçam disso de forma nenhuma, tá? Energia é algo vital para toda e qualquer forma de ser vivo. Para que eu tenha disposição para realizar as minhas atividades e isso corresponder ao meu nicho ecológico, eu tenho que ter energia. Essa energia, para os seres heterótrofos, é obtida de forma quando você consome algo. Nos produtores que são autótrofos, todos esses aqui são autótrofos, eu vou ter o que? O processo de fotossíntese ou quimiossíntese, lembram? E aí eu vou ter, então, a produção, eles produzem o seu próprio alimento. Tranquilinho? Vamos lá. Aí, por último, aqui, dentro dessas características, ela é composta por quem? Produtores, consumidores e pelos decompositores. Ok, agora aqui um ponto importante que a gente vai falar sobre energia, tá? Então, dentro dessa cadeia alimentar aqui, ó, o capim ocupa o primeiro nível trófico, o inseto, o segundo nível trófico, que é o herbívoro, o sapinho vai ocupar o terceiro nível trófico, que é um consumidor de segunda ordem, a cobra, quarto nível trófico,
que é o consumidor de terceira ordem, e o gavião, tá bom? Então, em relação ao nível, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nível trófico. Mas aí eu tenho aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Normalmente, dentro de uma cadeia alimentar, você vai ter até o quarto consumidor. Por quê, professora? Dá uma olhadinha aqui na setinha em vermelho. Aqui o solzinho representando o processo fotossintético que o produtor está realizando, tá? Fotossíntese, perfeito. Olha o nível de energia que ele vai, ao realizar a fotossíntese, alta, né, professora? Muita energia, ok. Aí esse ser vai realizar, vai se desenvolver, se for uma planta angiosperma, vai dar fruto, vai dar flor, não é isso? Aí, ó, essa energia vai ser utilizada para o seu desenvolvimento e crescimento, mas vai ser armazenada. Quem vai obter esse armazenamento? O inseto, mas uma quantidade menor. Olha o que vai acontecer no último nível. Essa energia já está muito baixa, então isso que acontece naturalmente. Essa energia, ela vai sendo desgastada, consumida e perdida na forma também de transpiração e outros processos de excreção a cada nível trófico. Então não é interessante você ter um quarto, né, um quinto consumidor, tá? Então ela normalmente vai até o consumidor quaternário. Beleza? Não esqueçam isso, porque lá no ensino médio você vai lembrar disso. Vamos lá então? Tipos de cadeias alimentares. Nós temos a aquática, a terrestre e a humana. São essas três. Anota aí rapidinho. Cadeia alimentar aquática, terrestre e humana. Elas vão representar o quê? Os ecossistemas, tá bom? Olha lá. Então, nessa cadeia aquática, eu tenho o quê? O fitoplâncton. Eu tenho o zooplâncton. E eu tenho os peixinhos, que são os consumidores primário aqui, né? Consumidor primário, consumidor secundário, terciário e o quaternário. Tá bom? Então, nessa cadeia alimentar aqui, eu tenho esse fitoplâncton que vai estar realizando o processo fotossintético. O zooplâncton são micro-organismos, né, gente? Diga-se de passagem, que vão estar ali, um servindo de alimento para outro, e essa energia, essa matéria fluindo nesse ambiente. No ecossistema terrestre, eu também vou ter produtores, consumidores primários, secundários, terciários, consumidor quaternário aí. Vamos colocar aqui para identificar direitinho. Primário, secundário, terciário e quaternário. Perfeito? E os decompositores que não estavam naquelas nossas três cadeias que nós demonstramos anteriormente. Então, aqui eu tenho um ambiente terrestre, as plantas fixas no solo vão obter energia solar e vão, através dessa obtenção, produzir o seu alimento através da fotossíntese. Perfeito? Esse grilinho vai se alimentar dessas plantas, porque eles são animais herbívoros. Quem, professora? Esses aqui, ó. Esses são herbívoros. Tá? Sempre os consumidores primários vão ser herbívoros. Aí, dos consumidores secundários em diante, eu posso ter eles carnívoros ou onívoros. Perfeito? Esses aqui todos carnívoros, beleza, até chegar nos decompositores que vão devolver a matéria orgânica, as matérias inorgânicas, né, decompondo a matéria orgânica. Vamos lá para a última, que é a cadeia alimentar humana. Quem não gosta de um churrasquinho, né, galera? Muito bom, chega até salivei. Olha lá, e olha o horário, né? Então, a gente tem aqui o produtor, tá? Que é o alimento do animal herbívoro. Aqui a gente tem esse touro lindo, maravilhoso, que é o que vai estar se alimentando desse vegetal. E nós, que somos onívoros, vamos nos alimentar tanto dos vegetais, quando a gente come a saladinha, quanto também da carne desse animal, certo? Então, galera, olha aqui para mim. Essa foi a nossa aula sobre cadeia alimentar. Eu tenho certeza que não vai ser dúvida mais para você. As cadeias alimentares são necessárias para a transferência de energia e matéria. E a gente tem produtores, consumidores e decompositores. Um beijo no coração. Tchau, tchau!